Fala galera, Yuri Valens aqui e no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre 5 fundos imobiliários, na qual eu me deparei com uma notícia lá do Money Times, mencionando que eles tinham de tudo para brilhar em 2023. Ficou curioso? Então venha saber. Galera, e esse vídeo é um oferecimento da OTT Contabilidade, na qual possui assessoria em imposto de renda sobre investimentos na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Essa assessoria consiste em relatórios mensais contendo operações comuns de day trade, operações com fundos imobiliários, posição em custódia, rendimentos isentos, rendimentos tributários, apuração e emissão do DARF, do imposto de renda. Essa assessoria está dividida em 3 planos, abrangendo ações, fundos imobiliários, BDR, ETFs e os nossos mercados, mercado à vista, mercado futuro, mercado de opções e mercado a termo. Caso você tenha interesse, você pode conferir aqui o valor dos planos que estão aparecendo para vocês. E se você fechar o plano anual, você vai conseguir um grande desconto. Se tiver qualquer tipo de dúvida, entre em contato com esse número que está aqui na tela, pois ele é o número do WhatsApp da OTT Contabilidade. Inclusive tem esse botãozinho aqui também que você já entra em contato diretamente com o WhatsApp. E qualquer coisa tem esse e-mail de suporte também. E galera, aqui está a notícia que eu mencionei para vocês, esses 5 fundos imobiliários. E eles são KNR, RBRR, BRCO, que é o nosso famoso Bresco, e também temos o BCFF e o TEP11, que é o Telos Properties. Eu separei o último relatório gerencial de cada um desses fundos para nós tecermos alguns comentários sobre isso. Será que eles têm de tudo para brilhar em 2023? Comentando pelos 2 fundos de CRIs, que é o RBRR e o KNCR. O KNCR possui um maior destaque, porque, para quem ainda não conhece, que eu acho muito difícil, que é um dos fundos mais antigos que temos, o maior patrimônio líquido listado na Bolsa de Valores também, ele é um fundo extremamente exposto à nossa querida ou não CDI, mais de 97,2% alocado em CDI. Ele é um fundo de papel, da qual conta com uma taxa de CDI mais 2,5%. E se olharmos o último relatório Fox divulgado com as expectativas do mercado para esse ano de 2023, temos uma Selic de 12,25%, um patamar elevado. Se olharmos aqui há 4 semanas atrás, a expectativa era de 11,75, então ela aumentou para 12,25. Então, ainda esse ano de 2023, sim, a KNCR tem de tudo para brilhar por conta da sua exposição à CDI. Em termos de robustez e segurança, sim, é um dos fundos até mais seguros por conta da pulverização do seu portfólio e também da qualidade dos devedores. O RBRR é um pouquinho diferente do KNCR. Ele também possui uma pequena exposição a CDI, mas a sua grande exposição está na inflação, ou seja, o IPCA. Aqui ele conta com mais de 71% em IPCA mais 7 e 16% a CDI mais 2,7%. Então, uma exposição pequena, mas vai surfar e já está surfando essa alta da Selic. Agora, o que chama atenção é que ele é um fundo high grade, então ele possui uma qualidade no seu portfólio e também uma qualidade de devedores. Isso diminui o risco de default nesse fundo imobiliário. Mas vocês conseguem encontrar outros fundos com IPCA, uma taxa de juros um pouco mais atrativa. Mas em termos de segurança, o RBR, sim, é um bom fundo. Não sei se ele vai brilhar tanto para esse ano, porque pelo menos na nossa expectativa que a Selic fique em 12,25, mas não é uma exposição tão grande assim no seu portfólio. E a inflação vai ficar algo em torno de 5,36%, pelo menos a nossa expectativa. E isso também não vai majorar tanto na sua distribuição, não vai chegar naqueles patamares de 2020, 2021, a qual os fundos de papéis estavam entregando um resultado excelente porque eles distribuem inflação e a inflação estava elevada naquela ocasião. Mas se você quer segurança, eu acho que você pode dar uma olhada no RBRR também. Agora indo para o mundo dos tijolos, vamos começar com o nosso Bresco Logística, que é um fundo de galpão logístico e o seu grande diferencial aqui é a sua tese de investimento, que é last mile, ou seja, ele possui ativos mais próximos dos centros da cidade, diminuindo então a distância. Isso é uma estratégia bacana porque cresceu muito na pandemia em 2020 por conta do e-commerce que acelerou, então exigiu que as empresas tivessem esse processo
de entrega de produto mais célere. E isso pegou e fomentou o last mile. E o Bresco, vejam que 74% das suas propriedades é last mile. E vejam também a qualidade dos seus inquilinos, de grandes nomes, inclusive vários listados na Bolsa de Valores. Agora precisa ficar atento em um ponto específico, que é o GPA. Temos aqui 28% das suas receitas provenientes desse inquilino, então é uma grande concentração de receitas, e aí já tem um problema com uma devolução lá de um ativo. Mas eu acho que no médio e longo prazo é um fundo bacana. Agora, um outro fundo que eu gosto muito, e às vezes eu substituiria, ou colocaria os dois na carteira, é o BTLG. Inclusive, eu já tenho na minha carteira atualmente, que também tem essa tese de investimento last mile, tem uma robustez do seu portfólio, também possui bons inquilinos. Eu gosto muito do BTLG. Agora, indo para outro fundo de tijolo, nós temos o TEP11, que é um fundo de lajes corporativa. Esse fundo, eu acompanho ele, e eu sempre ficava assim, um pouco receoso por conta dos seus indicadores, né? Um fundo de baixa liquidez, mas ele melhorou muito nesse último ano. Se nós compararmos aqui dezembro de 2021, dezembro de 2022, veja que sua liquidez diária ela mais do que dobrou, de 171 mil para 396 mil. Então isso melhorou. Sua vacância caiu, número de inquilinos subiu, ou seja, diversificou mais ainda. O prazo médio dos contratos dele subiu, que é o vault. Também a receita por metro quadrado ele conseguiu valorizar. E vejam que de R$ 83 subiu para R$ 90, 9% de aumento. E a sua área bomba alocada também subiu, consequentemente, né, com a redução da vacância física. Então, é um fundo que me chama a atenção. Eu coloquei ele na minha carteira recentemente, porque eu gosto dele e já acompanho há muito tempo. Então, é um fundo que ele possui bons ativos em regiões boas também, e que ele tenta fazer uma gestão muito boa para tentar valorizar esses ativos e, consequentemente, às vezes ganhar um ganho de capital com a alienação deles. Então, eu acho que sim, ele pode brilhar esse ano, se reduzir ainda mais sua vacância, ele ainda tem uma vacância financeira elevada por conta da carência de alguns contratos de aluguéis, diminuindo essa vacância financeira e também a vacância física, ele pode majorar seus rendimentos. Então, é uma coisinha que pode brilhar esse ano. Agora, por fim, nós temos aqui um fundo também considerado de papel, que é o BCFF, que é um fundo de fundos. E esse fundo eu já começo mencionando que eu não gosto dele. Para quem acompanha o canal há muito tempo, sabe que eu não gosto do BCFF. Motivo, na pandemia 2020, ele fez uma emissão de cotas, na qual arrecadou, acho, mais de 700 milhões de reais, e os fundos, no ápice da sua queda, naquele momento, na qual estavam negociando com preços risórios, ele pegou e ficou constrangido, com medo, e não fez nenhum tipo de investimento. Isso que é o FOF, né? Que é a sua origem e a sua função é comprar cotas de outros fundos. Então, de lá para Aracá, eu tinha cotas dele, desfiz das minhas cotas e não gosto mais desse fundo. O ponto que me chama a atenção aqui é que 53% do seu portfólio está exposto aos fundos de papéis, que são os fundos de recebíveis imobiliários. Isso, por um lado, anteriormente que poderia ter sido visto com bons olhos, né, por conta que período de 2020 a 2022, início do ano, que estavam distribuindo altos rendimentos, né, altos dividend yields, na qual valorizou demais a sua cotação no mercado secundário. Naquela ocasião poderia ser uma coisa boa, porque ele poderia entregar mais renda. Mas para a situação atual, inclusive ano passado tivemos 3 meses de deflação, o IPCA, a inflação no ano terminou um pouco reduzida, os fundos caíram abruptamente, suas receitas, né, por conta da atualização monetária e, consequentemente, o rendimento distribuído para os cotistas. Eu acho que essa grande exposição pode ser um pouco prejudicial. Inclusive, pode ser que ele tome prejuízo na questão da valorização e desvalorização das cotas. E um FOF e precisa pensar também no ganho de capital, né? Então, no lugar do BCFF, eu ficaria com, às vezes, o MGFF, que possui uma exposição também em CRIs, né, através de fundos de papéis, mas a exposição é menor e possui uma tese também de investimento de lajes corporativo. E o percentual de exposição, eu acho que é até maior que o do BCFF. Então, eu substituiria o BCFF pelo MGFF. Mas isso é minha mera opinião. Agora comenta para mim o que vocês acham desses 5 fundos imobiliários. Será que eles têm de tudo para brilhar nesse ano? E quais são os fundos que vocês estão acompanhando e estão de olho? Estou curioso para saber. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo.